o alto amor. Eu descobri que não me amava. Eu pregava o amor aos outros. Amai-vos, amemo-nos. Mas eu ainda não havia feito uma avaliação, porque eu vinha de uma doutrina muito castradora, de uma convicção religiosa muito pessimista. Negar o mundo para afirmar Deus, negar-se para se entregar a Deus. Não está no Evangelho. Negar o mundo é não ser mundano, pervertido. É afirmar o mundo sendo cidadão. Optar por Deus é ter Deus dentro. Não se pode amar o Deus de fora se não ama o Deus que está em nós. Blaise Pascal dizia, Deus está emboscado no coração. Nós somos do hálito divino, a concepção divina. Então é necessário que primeiro eu ame o Deus que sou, com letra minúscula, para poder identificar o Deus no qual eu estou. O Deus com letra maiúscula. E Jesus, como psicoterapeuta, disse-nos isto. Se vós não amais ao que vedes, como amareis aquilo que não vedes? É óbvio. A moderna proposta das terapias alternativas na área da psicologia transpessoal e na área das doutrinas da autocura e da cura aos demais, começa no alto amor. Um amigo me disse, será que você não está divulgando o orgulho, o egoísmo? Auto-amar-se não é ter egoísmo? Eu digo, não. Eu conheço pessoas que se detestam e que são ególatras. Amam ao ego, não a si. O ego é a máscara. Egoísta é aquele que assambarca para si. A autoestima e auto-amor é aquele que trabalha para ser melhor. Para expender luz, é o que põe combustível na chama, para que ela adquira tonalidades miríficas e possa brilhar. Essa é a diferença sutil. E quando eu descobri que não me amava, isto é, muitas vezes eu me impunha sacrifícios absolutamente desnecessários. Era uma reminiscência masoquista. Deus não é de sofredores. Ele ama os sofredores também. Mas é dos triunfadores, sofredores que chegaram lá. Mas que ao chegarem, bendirão a Deus. Não é esse Deus dos infelizes que Castro Alves canta tão bem no Degredo da África. Quando ele fala desse Deus dos escravos, dos infelizes, em Navio Negreiro. Mas é o Deus que deseja a nossa plenitude, não é o Deus que quer que nós soframos. O sofrimento é opção nossa. Ele é o enfoque errado que nós adquirimos porque optamos por uma atitude menos feliz. Então mudei totalmente a visão. A visão de Deus não é punitiva, é educativa, é reparadora. Então nós agora vamos partir para a segunda etapa, que é o auto-perdão. Muita gente diz assim, eu perdoo com muita facilidade. Mas não esqueço. Não esqueça mesmo. É psicológico. Porque esquecer é da memória. Perdoar é do sentimento. E nem sempre a memória apaga quando nós queremos. Perdoar é não desejar o mesmo mal que nos foi feito. É dar o direito de ser uma pessoa ainda menos feliz. E não revidar. Não é amar tresvairadamente. Allan Kardec, da sua condição de psicólogo e de filósofo, diz com muita justeza, não se pode amar o inimigo como se ama ao amigo. Em outras palavras, não se pode amar a quem nos perturba com a mesma ternura que se ama a quem nos ajuda. É uma questão peptídea. A pessoa simpática produz enzimas estimulantes. A pessoa antipática produz enzimas perturbadoras. Então nós vamos começar a nos perdoar, mas perdoar mesmo. Uma senhora me disse, eu cometi 16 abortos. E ela esperou que eu tivesse uma reação. E eu disse assim, pois não. O senhor não se espanta? Eu digo, não, senhora. Mas por que não? Porque a senhora teve o direito de praticar os 16 abortos. Mas não é um crime? Bem, já é outra coisa. Já estamos agora no julgamento, mas a senhora nem contou o crime. Vamos deixar o julgamento para a sua consciência e a divindade. Porque foi isso, foi aquilo. Eu digo, tem as suas justificativas.
Mas a senhora não tem direito agora de destruir a vida porque cometeu 16 abortos. A senhora está viva. Não deveria ter feito, mas fez. Vamos agora tentar reparar os danos que causou. Mas como? Eu não poderei ter 16 filhos na idade que eu estou. Mas não lhe disse isso. Eu disse, vamos tentar reparar. Vamos então reparar. A senhora comece procurando algumas crianças que necessitam de estudar e que têm dificuldade. Ajude-as. Ajude a familiares menos abastecidos economicamente. Mas ajude-se primeiro a si. Faça uma análise do porquê. Já que a senhora sabe que o sexo leva a consequências dessa natureza, por que o sexo sem precaução? Porque a senhora se submete a uma aventura que ele vai trazer danos mais graves. Refaça os seus conceitos, comece tudo outra vez. Ela diz, mas seu Divaldo, todo mundo me condena. Eu digo, mas não é importante que os outros te condenem. Nós nos condenamos reciprocamente por mecanismos de transferência. Faz-nos bem condenar os outros. Em nossa pequenez. Preocupe-se com seu estado de consciência. O que é que a senhora sente? Eu me sinto abjeta. Pois agora começa a sentir-se gente. Comece a ter o direito às suas funções sexuais. Viva plenamente, ame. É que até agora a senhora não amou. A senhora experienciou manifestações sexuais e elas deixaram queimaduras morais. Tente amar. E fui conversando. Ela disse, Divaldo, eu estou com um câncer uterino. Foram os 16 abortos. Eu disse, eu conheço muita gente que tem câncer uterino e nunca teve relacionamento sexual. Porque teremos que trazer logo a culpa e a punição? Não. É uma incidência natural, é porque a senhora tem útero. Se não tivesse útero, eu teria câncer de outra coisa. Mas o que fazer? Siga a orientação do médico. E diga ao seu útero cansado, desculpe-me, meu amigo. Vamos recomeçar tudo noutra área. Não é questão de arrepender-se e ficar atormentada, sair de um conflito para outro conflito. Liberte-se do conflito. A senhora reconhece que eu não deveria ter feito. Ok. Comece a fazer coisas que a senhora acha que deve e que pode fazer. Ela fez uma esterectomia. Libertou-se do útero, dos órgãos anexos. Continuou mulher plena. Não morreu. Mudou de atitude. Ninguém agora também deve ir para o outro lado que eu sou favorável ao aborto. Não se trata disto. O aborto é um crime hediondo. Eu não sou juiz daqueles que abortam. E a finalidade é psicoterapêutica e não condenatória. A pessoa tem o direito de fazer da sua vida o que lhe apraz e sofrer as consequências daquilo que elegeu. A nossa função é terapêutica, ajudar a pessoa a sair do conflito, a sair do problema. Então eu comecei a trabalhá-la no auto-perdão e ela me dizia, eu tenho dificuldade. Eu disse, porque não amou a nenhum desses homens. No dia em que você amar a um homem e fizer a curva da ternura, vai ver como é possível perdoar-se. Ela já está com 50 anos. Não encontrou especificamente um amor, mas ela resolveu amar, que foi muito melhor. E agora ela ama a muitas pessoas. Está muito tranquila. E um amigo, que é comum e que ele conhece o conflito, me disse, mas Divaldo, não sei como você suporta a dona fulana. Ela é tão obsidiada. Ele perguntei, como você sabe? Ela é abortista. Ah, e como você sabe que ela tem obsessores? Aqueles que ela matou estão obsidiando-a. Ele, curioso, eu nunca vi. Porque o Deus a quem eu amo não é aquele que pune com obsessores, é o que abre a porta a quem deseja a redenção. E confesso, nunca me detive a ver se ela tinha obsessores ou anjos de luz, porque não é importante. Importante é ela ser feliz. Então, o segundo passo é o perdoe-se. Se nós nos auto-amamos, poderemos amar. Se nós nos auto-perdoamos, poderemos perdoar. Nessa condição, já estamos fazendo a autocura, porque encontraremos alegria de viver, motivação para viver, e teremos um significado em nossas vidas que antes eram vazias.
Esse é o período das pessoas vazias, pessoas sem significado existencial. Muita gente me diz, para que viver? Eu não pedi para viver, eu não tenho meta. São pessoas queixosas, estão só na superfície, ainda não entraram, não quiseram ter o desafio de autopenetrar-se. E na hora em que eu começar a entender que eu tenho o direito de errar, eu darei esse direito aos meus irmãos também que erram. Porque se eu erro, por que eles não? Então dou-lhes o direito. A vida se me fará muito mais saudável. O Dr. Norman teve a oportunidade de fazer uma análise na Universidade da Califórnia. E depois de um estudo cuidadoso, ele observou que os pacientes terminais que riem recobram a vida. Os que introjetam conflito morrem mais rapidamente. Ao lado de uma médica da mesma universidade, o Dr. Norman Cousins constatou que o riso jovial, natural e descontraído proporciona saúde ao organismo. E passaram eles a experiências científicas. Tomaram pacientes portadores de AIDS, de câncer e de outras doenças degenerativas e colocaram em uma sala, projetando na tela filmes de Charles Chaplin, dos irmãos Marx, dos Três Patetas, de Harold Lloyd e outros. No começo, os pacientes estavam inimigos da vida. Mas os filmes, principalmente dos irmãos Patetas, eram tão estúpidos que provocavam riso. E à medida que eles se foram entregando, terminaram pela opção do riso. Terminada a experiência, tiveram medida a saliva. E então se constatou que naqueles pacientes que haviam sorrido bastante, havia uma alta dosagem de imunoglobulina, uma enzima que imuniza o indivíduo a determinadas infecções. Pegaram jovens estudantes da UCLA e colocaram também numa sala. Projetaram filmes de sexo explícito, de guerra no Vietnã, um célebre Apocalipse Now. E quando terminaram, mediram a saliva. E eles estavam com grande deficiência de imunoglobulina. Alguns já saíram da sala resfriados. Portanto, susceptíveis a diversas infecções respiratórias.